Muito bem, 8 horas 38 minutos, aqui na Folha FM, no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Hoje no programa com o Aloysio Abreu Barbosa, nós estamos conversando com o Orlando Tomé Cordeiro. Para quem está chegando agora, para quem está acessando aí, né, o nosso streaming, o Orlando é estrategista político e é articulista do jornal Correio Brasiliense e conversa conosco aqui. Já falamos sobre a eleição de 2022 no âmbito nacional, no âmbito estadual. Vamos falar de política agora de Campos vista de fora. Orlando, você falou muito bem aí que o estado do Rio, ele tem uma coisa muito impressionante. Todo o foco, me parece que é administrativo, ele é muito capital. Você sabe que a gente, quando viaja, vai à capital e conversa com as pessoas ali, no metrô, no ônibus, no táxi, todo mundo já ouviu falar de Campos, conhece Campos, mas não tem a mesma importância que a gente acha que deveria ter, não sei se é bairrismo, enfim. A gente foi o maior produtor de petróleo do Brasil, né? Hoje nem tanto, mas a gente já foi. Então, quer dizer, mesmo naquele tempo a gente não tinha essa coisa assim tão expressiva quanto a gente achava que deveria ter. Como é que é visto, então, o que você acha que precisa fazer, o que você vê nessa questão? A culpa é nossa aqui de Campos, é da cidade, é da administração, é da política? Como é que funciona essa visão aí? Primeiro, eu acho que nós temos um problema de origem, que é a hipercefalia, ou seja, a cabeça muito grande da capital. Né? A capital, por conta, se a gente for olhar a história, não vou resgatar tudo aqui, mas nós tínhamos o antigo estado do Rio e o antigo estado da Guanabara, com a fusão, a capital, que era o antigo estado da Guanabara, praticamente, ficou gigante em relação ao antigo estado do Rio e ao interior. Né? Então, o peso, por exemplo, quando Niterói era a capital do antigo estado do Rio, havia um maior equilíbrio na relação da capital, então, Niterói, com os municípios do interior. Com a vinda da capital da pós-fusão, o interior passou a ser algo mais distante na preocupação das lideranças políticas do estado do Rio de Janeiro. A ascensão do Garotinho como prefeito de Campos, a sua primeira eleição, foi um sopro de modernização, porque Campos, tradicionalmente, tinha como elite política e elite econômica os antigos usineiros, então, figuras absolutamente conhecidas no cenário político, influentes no cenário político fluminense, algumas até no cenário nacional, como Cláudio Peçanha e outros mais, mas o Garotinho foi a urbanização em relação à região rural. O Garotinho, que começou como radialista, pela história dele, com jovem e falando para um segmento, eu diria, fazendo um paralelo assim um pouco exagerado, né? O que o Garotinho soube fazer naquela época foi o que o Bolsonaro soube fazer em 2018. O Garotinho soube usar as redes sociais na época, que era a mídia radiofônica, televisiva, para poder se apresentar com uma diferença em relação à história da cidade. E ele construiu isso, e esse legado é dele. Não adianta quererem tirar, porque isso é dele. Né? Agora, e a ponto dele ter sido eleito governador do estado. A gestão dele em Campos o tornou uma referência no estado do Rio. Então ele colocou Campos vamos dizer assim, na primeira fila do cenário político estadual. Né? A questão é que, depois disso, por conta de tudo que envolveu as gestões do Garotinho e a própria figura do Garotinho, que quase foi para o segundo turno das eleições presidenciais, né? Ficou por muito pouco. 2002. Exatamente. Ou seja, é uma liderança nacional que veio de Campos. Então, isso é uma coisa que... Agora, por outro lado, a rejeição a ele, na minha opinião, acaba fazendo com que se some a ideia equivocada de que, como fez isso porque era de Campos, a gente precisa, na realidade, de gente aqui da capital para dirigir o Estado. Então, primeiro, eu acho que é isso. Você tem uma hipercefalia da cidade do Rio de Janeiro em relação ao Estado, você tem o bônus e o ônus
do Garotinho ter se tornado uma liderança importante do interior. Não podemos esquecer do Pezão. O Pezão também foi um prefeito inovador em Piraí e que veio a ser governador do estado eleito como sucessor do Sérgio Cabral. Então você tem, e aí acabou sendo condenado, ou seja, você tem duas experiências do interior, uma do norte do estado e outra do sul do estado, que quando chegaram ao poder estadual tiveram resultados questionáveis, vamos dizer assim, e a imagem prejudicada. Então eu acho que tem esse lado também. Quer dizer, e sem contar o próprio preconceito, né? O cara do interior é o capial, né? Nós aqui da cidade é que somos os bambambãs. Tudo isso eu acho que se soma como um caldo de cultura. Mas não, por outro lado, as redes sociais meio que uniformizam esse processo. Então, é possível que a gente consiga que o interior passe a ter um peso relativo maior, assim como a Baixada e a região metropolitana começaram a ter em relação à capital. Hoje, a região metropolitana do Rio ela é mais ouvida comparativamente à capital. O interior pode fazer isso? Pode. Agora, a verdade é o seguinte, 30% do eleitorado está no interior e 70% está na região metropolitana. Então, isso também é um problema. Você falou no bloco anterior sobre o Rodrigo Bacelar, falamos também sobre Rosinha e Garotinho. Como é que você vê aí do Rio de Janeiro o governo, são muito pouco tempo a analisar, né? Agora, dia 10 de junho, 5 meses completos, o governo Vladimir Garotinho? Olha, Aloysio, eu acho que o Vladimir, a gente tem uma situação que é interessante. Quer dizer, o Vladimir ele sucedeu um prefeito também jovem, né, o Rafael. Né, a diferença, e ambos, de alguma forma, com uma tradição política na família, não tão forte, a do Vladimir mais forte que a do Rafael, mas o Rafael também tinha alguma tradição familiar na política campista. Né? Eu acho que o Vladimir ele está enfrentando aquilo que ele já sabia que ia enfrentar, mas que não necessariamente poderia abrir a guarda dizendo que ia enfrentar. Ou seja, eu não conheço nenhuma candidatura a cargo majoritário, prefeito, governador, presidente, que tenha a coragem de dizer que não vai ser possível fazer tudo o que está prometendo. Ou, falando de outra maneira, só prometer aquilo que é possível fazer. Por quê? Porque as pessoas vendem sonho, e ela apresenta essa possibilidade. E o eleitor, a eleitora, quando vota, também vota no salvador da pátria, seja no município, seja no estado, seja no país. Então, eu diria que ele enfrenta as dificuldades do ponto de vista administrativo, que não são pequenas e que não são apenas do governo anterior, do Rafael, elas vêm desde os governos lá atrás, né? A queda do valor dos royalties do petróleo. Campos, infelizmente, como a maior parte dos municípios que recebeu royalties ao longo do tempo, não deu uma utilização no sentido de fazer reformas estruturais nos seus municípios, acabou usando o dinheiro muito mais para ações de custeio, né, para fazer ações que não deixavam um legado. Né? Então, isso é um problema. Então, quando cai, ou seja, o royalty não sendo tratado como um recurso extraordinário, mas sendo tratado como um recurso ordinário, mas cuja arrecadação não depende do município, ela não depende do município. O município ele recebe, mas ele não tem o que fazer. Se cai o preço do barril, se diminui a extração, ele é refém disso. Então, eu diria que uma coisa que Vladimir, até pela juventude e pela modernidade que ele traz junto, porque ele é um cara que tem uma visão moderna nesse aspecto, uma coisa que ele deveria pensar, se eu pudesse aconselhá-lo, seria dizer o seguinte: Vladimir, pensa em organizar essa gestão para um legado. Esse legado pode ser para você mesmo, numa futura reeleição, ou para o próximo prefeito, mas você precisa negociar isso com a cidade. Ou seja, tem que separar a rotina do dia a dia, que é massacrante, é emergência. Quem já foi de administração pública, eu já fui, é massacrante, toda hora chega urgências. Se ele não tiver a capacidade de separar a rotina da urgência e ver o que ele tem que deixar como legado,
se ele quiser deixar um legado, se ele conseguir fazer isso, ele pode ter mais sucesso na gestão dele, mesmo com toda a crise financeira de arrecadação, com pandemia e com tudo mais. Só para registrar uma falha minha aqui, eu estava num link que eu mesmo gerei, coisa de... aquele problema que fica entre o teclado e a cadeira. Mas aqui, participação de vários ouvintes, eu registrar algumas delas aqui, e pelo streaming telespectadores. Jaci Moreira Salles, bom dia, excelente entrevista. Jaci, perdão. Terezinha Bianchi, que espetáculo de entrevista. Tem vários, vou citar algumas. O Rogério Bacchini, que é ouvinte assíduo, telespectador assíduo pelo streaming, exímio estrategista político, vou dar sugestão ao presidente do meu Botafogo para contratá-lo. Nossa, seremos campeões com certeza. Eu sou Botafogo, por isso que eu sou otimista, porque não dá para ser botafoguense se você é um otimista. Marco Valério da Silva, uma ótima discussão pautada por inteligência e fatos, parabéns aos participantes. E aí tem várias participações aqui. Muito obrigado. Mas você falou de Vladimir Rafael, você falou que Rafael tinha uma tradição política menor. A tradição política de Vladimir talvez seja mais recente. Mas, e aí, como professor de campus, ela não é menor, porque o garotinho se torna garotinho e assume o poder em 89, perdão, ele é eleito, isso mesmo, em 88 ele assume em 89, quando derrota o avô de Rafael, José Barbosa, que foi chamado numa matéria, eu lembro muito disso, eu era garoto, mas lembro, uma matéria grande do Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil era o maior jornal do Rio de Janeiro, de O Rei do Norte. Sim. Zezé foi Zezé nunca fez, talvez por não ter tido o trampolim dos royalties, a transição de Campos para o Grande Rio. Ele nunca fez. E Garotinho fez não só por talento, mas também porque exatamente a partir de 89 começa a ser pago os royalties. É uma coincidência histórica. E ele foi impulsionado por esses recursos, ele teve a chance de fazer essa transição que o Zezé não teve, né? E em relação ao legado, quando o problema é financeiro, essa questão do legado, você não fica, e o problema de Campos é financeiro, essa questão do legado não fica meio complicada? Aloysio, eu diria para você que legado é sempre complicado, porque as pessoas, quando assumem os cargos no executivo, no Brasil, elas são pressionadas por dois vetores. O primeiro vetor é a rotina do dia a dia. E o segundo vetor é a perspectiva da reeleição. Então, isso acaba fazendo com que a gestão acabe sendo uma gestão, eu diria, mediana. Eu falo medíocre, mas muita gente acha que medíocre é ofensivo. Medíocre é mediano, né? Então, acaba sendo uma gestão mediana, não é algo que permita fazer a diferença, né? Eu acho que mesmo na crise, e não é só a crise financeira, você tem a pandemia também, que é outro fator complicadíssimo, né? Eu acho que mesmo assim é possível pensar estrategicamente em legado. No mínimo, como um norte para apontar para a população, olha, eu quero chegar lá. Eu, como gestor público municipal, como prefeito de Campos, eu quero que o município de Campos chegue lá nesse lugar. É mais ou menos como você tirar uma fotografia de Campos de hoje, uma fotografia aérea, e daqui a 30 anos você pode tirar uma nova fotografia. O que você está deixando? Qual foi a mudança que você trouxe? Por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a ocupação das áreas de preservação são comprovadas por fotos aéreas. Então você fala assim, como é que pode? Não, como é que pode? Não, pode, porque deixaram. Porque não houve uma política no sentido... E eu não estou falando de repressão, nada disso, estou falando de visão estratégica mesmo, mas vai deixando. E as coisas vão acontecendo. Eu acho de verdade que o Vladimir, assim como achava em relação ao Rafael, eles podem, o Rafael poderia, o Vladimir ainda pode, ter uma visão estratégica para o município. E essa visão estratégica
exige ousadia, inteligência, para poder, inclusive, encontrar as saídas para romper os gargalos financeiros, os gargalos mais recentes da pandemia. Eu acho que é possível, sim. Tem caminhos para isso. Aqui, a questão de campo, você citou o Rodrigo Bacelar no bloco anterior. Rodrigo, sem sombra de dúvida, ao assumir a Secretaria de Governo, ganhou uma queda de braço com o Márcio Pacheco. Me parece que tem aí uma fila para o Tribunal de Contas do Estado envolvida, né, que seria a contrapartida para Márcio Pacheco sair da disputa para Segovia. Mas Rodrigo assume, tem se tornado... o Rodrigo, ele tem uma capacidade que vocês agora na capital estão vendo, e a gente aqui sempre constatou, é um exímio articulador, né? Muito bom articulador. Mas o Rodrigo, aqui em Campos, na semana retrasada, a gente conversou aqui no intervalo, essa crise financeira gerou alguns pacotes de contenção de gastos e aumento de receitas. Um pacote na semana retrasada de 13 projetos, 3 deles com corte de benefício do servidor e um deles que ainda está na pendência, que é para aumentar a ITBI, alteração do Código Tributário. Até essa semana retrasada, o governo Vladimir, dos 25 vereadores, tinha 22 vereadores. E terminou essa semana com 15. É uma defecção bastante razoável, né? De 23 para 15. E quem articulou essa saída foi o Rodrigo Bacelar. Muitos desses vereadores tinham sido eleitos pelo grupo de Rodrigo, depois entraram no governo e depois saíram, né? Você não acha que essa disputa paroquial pelo poder, né, entre Rodrigo e Vladimir, tem Caio também, que está aí em Niterói, ela, nesse momento de crise, ela não devia ser sublimada, tentar achar algum ponto em comum para tentar sair da crise antes de disputar poder? Qual a sua opinião de quem vê de fora? Olha só, tem uma história que, quando eu era do Partido Comunista, me contaram do secretário-geral do Partido Comunista japonês, que estava preso em prisão perpétua no Japão, e que todo dia vinha um membro do partido, fazia visita, trazia os jornais do dia, trazia as dúvidas, e ele escrevia de volta as orientações do que o partido deveria fazer. E aí, passado um tempo, um dos carcereiros não resistiu e foi perguntar a ele. E ele já era mais idoso, esse secretário-geral preso. O senhor está aqui preso em prisão perpétua, não tem contato com ninguém, não sei o que tal. Por que o senhor ainda fica fazendo essas coisas? Ele falou, meu filho, pior do que perder a liberdade é perder o poder. Então, a perspectiva de poder é o que move a ação política. As pessoas querem. Alguns querem o poder para fazer negócio, alguns querem poder para fazer coisas bacanas, alguns querem poder só para se jactar desse poder, mas o poder é o objetivo final, que é conquistado nas democracias pelo voto. Então, eu acho que não é esperável que essas pessoas deixem de fazer as suas disputas pelo poder. E é um jogo de pesos e contrapesos, de avanços e recuos, tá certo? O que determina isso é a competência de cada ator nesse processo e a força política que ele traz junto. Hoje o Rodrigo Bacelar está empoderado pelo cargo, pela presença no governo, e dá a ele um peso que permite a ele fazer esse movimento de influência na Câmara de Vereadores. Por outro lado, há o interesse do município de não brigar com o governador. Então, eu acho que a tendência é isso se acertar do ponto de vista político-eleitoral. Ou seja, eu vejo que não é descartada a hipótese de que a família Garotinho apoie a reeleição do Cláudio Castro, nesse sentido, mesmo com esses atritos com o Rodrigo Bacelar. E vamos imaginar, não sei se os planos do Rodrigo Bacelar incluem a disputa de uma eleição de prefeito em 2024. Não sei, realmente não sei. Mas, mesmo que isso esteja no radar, isso não impede que eles se entendam minimamente sobre algumas questões. Por isso que eu volto a falar da questão da visão estratégica e do legado. O prefeito, o Vladimir, ele pode dar um salto se ele não entrar na lógica da disputa intestina
da disputa menor, que passa para a sociedade como uma disputa de interesses, e passar a falar para a sociedade. E, a partir da sociedade, criar as condições para montar a sua base de apoio, não a base formal de apoio na Câmara, mas de montar as condições de apoio às suas propostas. Tem que conversar com a população, mas tem que mostrar aonde quer chegar. Se ficar só na discussão pontual, aí vira refém da disputa e acaba sendo menor. Eu acho que é possível, eu tenho sempre a esperança, sabe, Aloysio e Cláudio? Eu, como consultor, já dei consultoria para algumas prefeituras na área de gestão, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sempre tenho a esperança de que os gestores consigam dar esse salto de qualidade, passar a olhar a gestão de uma maneira estratégica, olhando para frente, sem deixar de cuidar do dia a dia, mas já plantando no dia de hoje o futuro. Mas para plantar esse futuro, tem que saber qual é o futuro que se quer e tem que trazer a sociedade em torno disso. Só para lembrar também que em 2020 teve aquele ataque de hacker, você lembra, né, no TSE, teve uma paralisação aqui nas operações de campo, ficou com 32%, se eu não me engano, durante um bom período. Isso. E Vladimir estava próximo ali dos 50% nesse momento. E aí ficou aquela expectativa, Vladimir vai ganhar no primeiro turno ou não vai? Vai ganhar no primeiro turno ou não vai? Eu fiz uns cálculos com o Cristiano Abreu Barbosa, que é meu irmão, e ele é muito bom de cálculo e avaliação eleitoral. A gente foi zona a zona e tal, eu afirmei, não, ó, vai ter segundo turno sim, a partir desses cálculos. Uma aposta arriscada, mas aí 20 minutos depois vem o TSE, volta o sistema e realmente confirmou, caiu um pouco a vantagem de Vladimir e teve segundo turno, como de fato a gente tinha afirmado. Mas o segundo turno só existiu. No primeiro turno, o Vladimir teve 42,94% dos votos válidos. Caio, que foi o segundo turno com ele, 27,71%. Mas esse segundo turno só existiu porque Rodrigo articulou e foi o principal. Foi quem botou carvão na caldeira da candidatura de Bruno Calil, que teve 13,17% dos votos. O segundo turno só existiu porque Rodrigo, né, deu força à campanha de Calil. E no segundo turno ficou neutro, né? Eles ficaram neutros, eles não apoiaram nenhum dos dois. Liberaram os vereadores. E a maioria deles foi para o Vladimir. A gente estava discutindo aqui sobre Bolsonaro, falando de Trump, dessa coisa de modo campanha, de você ficar o tempo inteiro governando em modo campanha. Isso não é danoso, você governar em modo campanha o tempo inteiro? Governar e também ser oposição em modo campanha o tempo inteiro? É absolutamente danoso, né? Aliás, o Bolsonaro não assumiu a presidência da República. E a oposição não consegue entender isso. A oposição trata o Bolsonaro do jeito que ele quer ser tratado, como um influenciador digital. O Bolsonaro gera as próprias pautas de oposição a ele, e ele as controla. Então, se eu tivesse assessorando alguma candidatura à oposição, a primeira coisa que eu pararia era de chamar o Bolsonaro de Bolsonaro, de chamar de presidente Bolsonaro. No monitoramento das redes sociais, o que a gente percebe nesse monitoramento profissional é que o maior desgaste hoje de gente que votou no Bolsonaro e olhando esses 2 anos de gestão é a alcunha de incompetente. Quer dizer, a alcunha de fascista, misógino, autoritário, isso não gera nenhum tipo de ruído, porque ele já o era assim como candidato. Agora, ele se revelou incompetente como governante. E como a oposição não trata ele como presidente, trata ele no campo que ele é o líder do processo, que é o campo da influência digital, ele não tem essa exploração da incompetência. E eu diria que a incompetência eu diria, junto com a basófia, né, falar uma coisa e não conseguir fazer, são as duas fragilidades que o Bolsonaro tem, mas que é muito pouco explorado pela oposição. Agora, os caras estão o tempo todo em campanha, como você falou, não governam, então precisa governar. E tem que chamar essas pessoas para governar. Agora, se eu ouvi uma vez uma história sobre
uma metáfora, né? Que numa determinada cidade do interior tinha sido aberta uma casa de tolerância, como se falava no passado, né? E o padre da cidade contra aquilo, falando do absurdo e tal, e aí um dia tem uma manifestação em frente a essa casa de tolerância. Aí o padre vai chegando achando que é uma manifestação de repúdio para fechar. Não, na realidade estava todo mundo ali em volta querendo ser a carteirinha de sócio. Então, a gente precisa entender que os atores políticos no Brasil, eles não podem ser dominados pelo efeito Orloff ao contrário. O que é o efeito Orloff ao contrário? Não é eu vou ser você amanhã, eu quero ser você amanhã. Então, eu quero estar no seu lugar para eu fazer, porque eu quero me aproveitar. Então, isso diminui a imagem do gestor público, da gestora pública. Por isso que eu insisto, sabe, o Aloysio e Cláudio, quem faz a diferença é quem tem visão estratégica. Pode ser no município pequeno, pode ser no país, não importa. Você tem que saber aonde você quer chegar e tem que conversar com a população isso. Tem que ser um projeto de cidade, um projeto da sociedade em que o governante seja a liderança que leve isso para frente. Senão ele vai ficar prisioneiro do dia a dia, da mesmice, do feijão com arroz, que alimenta, mas não é... Você poderia ter pratos mais diversificados na gestão. Tem 3 perguntas aqui, são 9-4 já. Tem 3 perguntas aqui feitas pelo WhatsApp, no grupo do programa. Vou pedir só você, Orlando, para respostas concisas. Tá bom. Roberto Shoa, policial federal e especialista em segurança pública. O que acha da previsão de que, se perder nas urnas, Bolsonaro irá usar a narrativa de fraude para tentar permanecer no poder? Acha realista? E qual papel os militares poderiam desempenhar num cenário como esse? Eu acho que ele já está usando essa narrativa, já está preparando esse terreno. Essa decisão recente de não punição do Pazuello é muito grave, porque hoje a base nas forças de segurança que apoiam o Bolsonaro de maneira assim, forte são as polícias militares, as polícias civis e os praças e soldados nas Forças Armadas. Se a oficialidade não tiver firmeza para defender a democracia e a institucionalidade, nós podemos correr risco. Mas eu sou, como botafoguense, otimista. Eu acho que não terá sucesso essa tentativa de eventual golpista contra uma derrota eleitoral em 2022. José Vitor, assessor parlamentar lá da Câmara de São João da Barra, município vizinho aqui de Campos. Primeiro, se o senhor acha que na próxima eleição serão mantidas as regras que não permitem coligação nas eleições proporcionais e a consideração dos votos nos partidos que não atingiram o coeficiente eleitoral para cálculo das sobras. E se, segunda pergunta, para ter palanque no estado do Rio de Janeiro, forte, Lula deve buscar aliança com o prefeito Eduardo Paes já no primeiro turno? Em relação à questão da coligação, não vai mudar, vai continuar sendo proibida. Em relação ao cálculo das sobras das vagas, que foi em 2020 permitido que os partidos que não tinham atingido o quociente disputassem o cálculo das sobras, há um movimento no Congresso para voltar atrás nisso. Esse movimento é forte, principalmente pelos partidos grandes. Então, a tendência é não coligação e eu acho que não voltar à situação anterior em que os partidos, sem atingir o quociente, não disputarão as sobras. Em relação ao Lula, no Rio de Janeiro, eu acho que é o sonho de consumo do Kassab, do Eduardo Paes e do próprio Lula. Resta saber se isso vai se concretizar. É possível, sim, o Lula se consolidar, até porque não tem nenhum candidato com força política que desponte no Partido dos Trabalhadores. Então, para o Lula, que está preocupado com a sua própria eleição a presidente, os estados têm que ser objeto de negociação para apoio. Então, acho que sim, interessa ao Lula uma aliança com o Eduardo Paes para voltar ao passado, de novo olhando pelo retrovisor. Para nós perguntar porque está preso, né? Aqui o seu amigo e professor da UENF, cientista político, Hamilton Garcia. Ele pergunta aqui a você, Orlando. Você já falou que foi dirigente da UNE, né? Ele pergunta aqui. Você foi dirigente da UNE nos anos 1980. Ele lutou bravamente pela redemocratização do país. O que lhe parece que deu errado neste processo, que nos fez chegar até o ponto em que estamos?
Eu diria que a quebra de expectativas. A gente tinha uma expectativa no Brasil e no mundo que os setores progressistas venderam, não como fraude, mas venderam por crença nisso, de que era possível você tornar seus sonhos realidade. E o auge disso no mundo ocidental foi a campanha de Obama em 2000, a primeira eleição dele em 2008, Yes, We Can. Só que o rumo que a atividade econômica e a organização do processo econômico no mundo, com a globalização, os rumos que foram tomados, levaram à exclusão de boa parte dessas pessoas que nós mobilizamos com a expectativa de que o mundo melhoraria para elas. E, na realidade, para boa parte dessas pessoas, o mundo piorou. E esse sentimento de frustração, de quebra de expectativa, acompanhado de uma revolta, gera esses movimentos no mundo ocidental, que não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, mas é em todo o Ocidente e em algumas partes do Oriente. Eu não ouso falar muito do Oriente, que eu não domino tanto, mas eu percebo assim, reflexos desse tipo de comportamento. Então, de uma maneira, isso daria para fazer um programa falando de por que a Nova República morreu, né? Mas em síntese seria isso. Eu acho que é quebra de expectativas e a revolta decorrente das perdas provocadas pela globalização em vários setores. Índia, Filipinas, Turquia, né? Aliás, começa na Turquia com o Erdogan, você até escreveu sobre isso, a gente nem falou aqui. E eu tive a oportunidade de estar lá em 2009 e vi com meus próprios olhos a besta nascendo. É isso aí. E fiquei bem impressionado, né? E olha que foi antes de recrudescer o sistema, né? Agora, em várias aqui, vou fechar aqui uma observação do professor Ricardo Antônio Machado Salles sobre a entrevista, Orlando. Excelente essas considerações do Orlando em relação ao modo de atuação do presidente. Se a oposição não observar esses aspectos, corremos um sério risco de ver Bolsonaro vencer as eleições de 2022. E com isso abre para suas considerações finais, Orlando. A Luiz e Cláudio, eu quero agradecer muito, muito mesmo esse espaço. Foi muito agradável essa conversa aqui. Espero que os ouvintes, os espectadores do streaming tenham também gostado e acompanhado. Queria me colocar à disposição, Luiz, se você e Cláudio, se vocês quiserem me passar pelo WhatsApp as perguntas que não tivemos oportunidade de responder, eu teria o maior prazer de encaminhar para vocês encaminharem para os ouvintes, para os espectadores, e me colocar à disposição para outras oportunidades. Adorei esse espaço, adorei essa conversa. É muito bom, eu tenho um carinho especial pela região, tenho muitos amigos em Campos, além do Hamilton. Quero mandar um abraço para alguns deles, se você me permitir. Joelson Barcelos, Marcelo Mérida, Eduardo Chacur, enfim, tantos outros que eu vou... Gilberto Soares, que foi gerente do Sebrae, que é um grande amigo, um grande parceiro, e me colocar à disposição. Muito obrigado, foi muito legal esse debate. Espero que tenha contribuído também aí para o trabalho e para a missão do próprio canal. Com certeza, eu faço coro aqui com os ouvintes e os seguidores aqui da nossa página no Face, que comentaram aqui e reconheceram, né, a importância desse bate-papo hoje, das suas colocações, muito oportunas e inteligentes. Muito obrigado, Orlando. E eu te mando o link daqui a pouco da nossa página no Face. Você mesmo pode fazer a gentileza de direto ali comentar e interagir com o pessoal. E ainda, assim como mandaremos o link do podcast também. Bom dia, obrigado e espero que em breve você esteja conosco aqui de volta. Grande abraço. O meu caro Aloysio, 9h12, fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje e amanhã, sexta-feira, estaremos de volta às 7h da manhã. Você confirmou... Estou só aguardando aqui o retorno dele. Então vamos confirmar antes de anunciar. Correto. Agradecer ao Orlando e com certeza que vai mandar o link para você, Orlando, é Cláudio Nogueira, porque você já viu que é melhor o Cláudio Nogueira enviar o link com... E tem muitos aqui, Maurício Batista, muito esclarecedor, mas está em tempo de virar casaca, Maurício é flamenguista. E o muro tá baixo mesmo, hein, Rolando? Mas vamos lá, Zoleika Falcão, muito boa entrevista. Janeiro dos Santos Monteiro, excelente entrevista. Rosane do Rosário Almeida, muito bom. Vários comentários aqui.
Agradeço aí você a oportunidade, né? E certamente vou marcar uma próxima. Que tem, como o Nogueira falou, assunto para a gente fazer uma semana aí de programa. E quem quiser acompanhar aí o Orlando, é só seguir lá o canal lá, né, Orlando? Como é que é o canal aí, por favor? É o Foca na Estratégia no YouTube. Foca na Estratégia. Boa. Certo? No YouTube. É só digitar lá na busca do YouTube que você encontra lá. Tá bom? Tá legal. Grande abraço, bom dia. Tchau, tchau. Amanhã às 7 de volta, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.